O que o meu ano sem compras me ensinou. Esse é o tema desse vídeo aqui e eu quero que você preste muita atenção, porque talvez fazer um jejum de compras seja a solução para o seu problema. Bom, eu contei para vocês lá na rede vizinha, se você não me acompanha, @franlima.me em todas as redes sociais, eu contei que eu fiquei um período de 2 anos no meu jejum de compras. Foi um jejum que eu quis economizar e pensei e tudo mais? Sim, porém também foi um período que eu não tava com tanto dinheiro, não tava com tanto poder aquisitivo. Então foi um pouquinho obrigada e um pouquinho porque eu queria. E nesse período eu vou te contar como eu fiz e principalmente as principais lições que eu aprendi e que me ensinaram e me educaram para que até hoje eu colha os frutos desse jejum e consiga desfrutar a vida com muito mais clareza e felicidade do que quando eu comprava demais excessivamente só para comprar. Então, entre 2020 e 2022, mais ou menos, tá? Não sou muito boa com datas, mas mais ou menos nesse período foi quando eu acumulei os meus primeiros 100 mil reais e foi justamente a época que eu fiz o meu jejum de compras. O meu objetivo no jejum de compras era basicamente me educar enquanto eu economizava. Então eu coloquei o propósito ali de parar de gastar excessivamente. Quando eu tinha os meus 16, 17 anos, eu não gostava do meu cabelo. Por quê? Porque meu cabelo ele é ondulado, ele não é liso e ele não é cacheado, ele é ondulado. Só que ele não cacheava, eu tentava finalizar e tal e não cacheava. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que era porque tava ressecado. Aí toda hora eu queria comprar um produto novo. Chegou um ponto que eu tinha uma gaveta no meu guarda-roupa que mesmo ganhando pouco, eu tinha vários cremes de cabelo. Eu tinha de hidratação 3, de nutrição mais 3, de reconstrução mais 3, tudo que eu via de cabelo eu queria, porque queria, não sei o que, não sei o que. E eu percebi que o meu cabelo tava ficando exatamente igual. Além disso, eu comecei a também ter contato com outro tipo de grupo, né, que geralmente é quando você sai da adolescência pra vida adulta, você começa a querer acompanhar tudo e quer ser igual aquelas pessoas e isso e aquilo. E ali eu comecei a não me encontrar mais e pra tentar me encontrar eu comprava tudo, porque tudo era bonito, tudo era legal, isso e aquilo e nada era prioridade. Então foi onde eu resolvi que eu ia fazer esses 2 anos pra eu conseguir me encontrar e aí eu coloquei algumas regras. A primeira regra é que eu ia eliminar todo tipo de estoque que eu tinha na minha casa. Então, por exemplo, eu tinha esse tanto de máscara de cabelo. Eu falei, eu não vou comprar outro até acabar todas essas. Se nesse período que eu quero ficar sem comprar, por acaso eu ficar sem nenhuma, aí sim eu vou lá e eu posso comprar uma. Então, isso para todos os itens. Maquiagem, se eu tinha tipo 3 tipos de base diferentes, eu usei todas até ficar só uma e quando essa única acabava, eu comprava outra. Mas eu não permitia assim comprar uma coisa que eu já tinha em casa. Não permiti comprar itens repetidos, só aquilo que eu realmente estava usando. E a primeira coisa que eu aprendi é que a gente acumula muito estoque em casa. E estoque parado, né, de coisas, é dinheiro parado. Por quê? A partir do momento que você tem um monte de maquiagem, primeiro que ela pode perder. Então eu tinha coisas que eu tinha em estoque, por exemplo, esmalte. Eu tinha uma maleta assim, ó, cheia de esmalte. Eu nem via os que estavam por baixo, de tanto que ela tava abarrotada. E aí você pensa, mas é 10 reais, 8 reais um esmalte. Sim, mas só que como eu tinha uns 100 vidrinhos, já foi quase R$1.000 ali em esmalte. Esses R$1.000 no banco me rendendo, eu teria muito melhor proveito. Ou eu pegar esses R$1.000, comprar um curso, fazer alguma coisa relevante, teria um melhor proveito. Então, por que ter tantos acumulados, sendo que eu não vou usar todos ao mesmo tempo? E aí foi a primeira lição que eu aprendi, que não compensa pra minha vida, né, pro meu contexto, ter estoque de coisas na minha casa. E eu percebi que a gente acumula coisa demais, porque demorou um tempão pra acabar as coisas que eu já tinha acumulado. Então, por exemplo, o creme de cabelo, né? Eu pensei assim, nossa, mas e aí, quando acabar, o que eu vou fazer? Não sei o que, não sei o que. Gente, sem brincadeira, deu pra eu usar, tipo assim, quase um ano inteiro, com só o que eu já tinha em casa, só não colocando mais no lugar. Então, eu percebi que não tinha necessidade mesmo, porque eu tava acumulando produto que dava pra usar um ano inteiro, sendo que eu poderia comprar o que eu tava usando na vez, usar e depois comprar outro, simplesmente. A segunda coisa que eu aprendi é que quando a gente não tem prioridade na vida, tudo vira prioridade. Então, por exemplo, por não ter prioridade em guardar o dinheiro, não ter prioridade em fazer outras coisas, a gente acaba gastando isso à toa muitas vezes e até arrependendo de algumas compras. Agora, quando você prioriza isso, e prioridade é uma única coisa, não é tudo ao mesmo tempo. A gente fala assim, não, minha prioridade é ficar bonito, guardar dinheiro, ser isso, ser aquilo, aí virou 10 prioridades, aí nada é prioridade mais. Você tem que ter uma prioridade. Prioridade, o próprio nome já diz, é pouca coisa. Então, eu aprendi muito a priorizar o que eu gostava de verdade. Então, por exemplo, eu percebi ao longo desse
tempo que o meu cabelo era uma prioridade pra mim. Então eu comecei a ir fazer botox, porque daí ele começou a ficar alinhado do jeito que eu gostava e eu não precisei mais gastar com aquele tanto de creme. Eu resolvi o mal pela raiz. Outra coisa que pra mim era uma prioridade, guardar o dinheiro, porque eu tava fazendo esse propósito pra economizar, né? Então, quando eu comecei a ver que o meu dinheiro, todo mês eu ia lá, colocava, sei lá, 300, 400 reais, e eu via ele crescendo, isso se tornou tão prazeroso quanto comprar coisas novas pra mim. Eu fiquei muito feliz, eu comecei a... Quanto mais você guarda dinheiro, menos dinheiro você tem vontade de gastar à toa, porque você não quer, tipo, começar do zero tudo de novo. Então, assim, os primeiros 10 mil reais que você guarda, nossa, dá o que fazer, não sei o que, não sei o que lá. Aí a hora que chega, você fica assim, uau, você não quer voltar pra 9.500, você quer continuar nos 10 mil e assim por diante. Então, quando você prioriza uma coisa, você consegue entender que tem coisa que você vai ter que abrir mão e que tá tudo certo também, porque não dá pra ter tudo. E é isso. Se a gente quer construir alguma coisa relevante, se você tem sonhos grandes, você tem que aumentar o seu sacrifício. É o que eu sempre digo. Ou você aumenta o sacrifício, ou você vai ter que diminuir o seu sonho, porque não comporta as duas coisas ao mesmo tempo. A não ser que você seja herdeira, a não ser que você já esteja estabilizado financeiramente. Mas como não é o caso da maioria das pessoas, é uma forma de se educar. A terceira lição que eu aprendi foi que a gente só age quando a gente queima as pontes. Tem tipo uma analogia sobre queimar pontes, que é basicamente quando, eu não sei exatamente a história, tá? Mas é basicamente quando você tem que passar de um lugar pro outro, aqui tem uma ponte, e aí você queima essa ponte, e aí você tem que dar seus pulos para conseguir ir pro outro lado. O que seria essa ponte na nossa vida? É a nossa zona de conforto. Você sabe que no fim você pode ir lá e passar por aquele lugar. Quando você queima as pontes, é porque você já destruiu qualquer possibilidade. Então, por exemplo, no meu caso, como eu sabia que, se eu vender, no meu caso eu vendia doce, né, antigamente. Se eu vender um pouquinho mais, dá pra eu comprar um creme a mais, dá pra eu fazer uma coisinha a mais. Eu não queimava a ponte. Quando eu coloquei a regra, não vou comprar até esse daqui acabar. Não vou fazer isso porque eu quero fazer isso. E aí eu saí totalmente da minha zona de conforto. Foi muito ruim no começo, eu fiquei tipo, até meio sem saber o que fazer, como fazer, assim. Mas eu saí totalmente e me propus a fazer isso. Eu me comprometi a fazer isso. E quando você se educa dessa forma, você começa a enxergar a vida por outro ângulo. E essa também foi uma lição que eu aprendi por ter me colocado nesse extremo, né? Que a gente tem a capacidade de se educar. Cada pessoa vai ser de um jeito. Então, pra mim, esse tratamento de choque sempre funciona. Eu sou uma pessoa muito prática, muito direta ao ponto, muito focada em um objetivo. Então, quando eu quero alguma coisa, eu coloco foco total naquilo. Por exemplo, fiquei 2 anos sem fazer compra, também fiquei 2 anos sem tomar refri pra eu reeducar o meu paladar. Quando eu quis começar a fazer dieta, até eu chegar no meu objetivo de corpo, eu fiquei assim, sem sair, sem comer nada de diferente. Eu, tipo assim, eu sou muito focada quando eu coloco um objetivo. E aí eu percebi que você se torna uma outra pessoa depois que você faz um tratamento de choque desse com você mesma. Você se reeduca. Porque hoje, muita gente me pergunta assim, mas como que você faz pra ver todo mundo comprando e não ter vontade? Então, por exemplo, saiu uma moda nova, agora a moda agora é capivara, né? Tudo de capivara. Aí tem gente que quer comprar a capivara, as coisas de capivara, ou quer comprar o Labubu, porque viu que todo mundo tem, ou o tênis da New Balance que todo mundo tá usando. Como que você vê e não quer comprar? Simples, eu não sinto vontade. Por quê? Porque antes eu sentia, mas como eu me reeduquei desse jeito, hoje eu olho e falo assim, legal, bonito e tal, mas eu sei que daqui 2 meses não vai mais fazer diferença na minha vida, eu sei que não vai ser relevante, não é atemporal, e eu não vou poder usar por muito tempo, então de verdade pra mim não faz sentido. Mas antes eu tinha essa vontade, igual todo mundo tem. Até hoje, de algumas coisas eu fico com vontade, mas não é aquela coisa mais tão forte quanto era, por exemplo, quando eu não tinha feito isso. Eu era o tipo de pessoa que tudo que eu via eu queria. Hoje em dia, às vezes eu vejo e quero, e se eu olho e vejo que eu posso comprar, eu compro, e às vezes eu olho, quero, mas eu consigo, simplesmente porque eu me eduquei, eu me treinei a isso. Mas a grande maioria das vezes eu olho e não me faz falta, porque quando você se coloca nessa situação, você começa a encontrar outras coisas que você vê prazer. Então, por exemplo, é sobre canalizar a sua energia em outro prazer, porque às vezes o teu maior prazer é comprar. E aí, quando você tira isso, você vai ter que começar a encontrar outro maior prazer. Às vezes vai ser ler, às vezes vai ser fazer exercício, às vezes vai ser, sei lá, tenta colocar essa energia em algo positivo, em alguma coisa boa que vai agregar. Então, hoje eu, por exemplo, minha mão, por exemplo, aqui vocês sempre veem, é inteira calejada. Por quê? Porque eu canalizei a minha energia para começar a fazer
fazer exercício, pra ir pra academia, porque eu sabia que isso ia ser muito bom pra mim, embora não era uma coisa que eu gostava. Mas aí eu comecei a tentar encontrar prazer em coisas diferentes pra eu tirar, abstrair aquilo da minha cabeça e não ficar pensando nisso. E a última lição que eu aprendi é que a gente é mais forte do que pensa. Quando você começa, você fala assim, ai, não vou dar conta, ai, muito difícil, ah, não, pra que isso? Até você se questiona do tipo assim, por que eu tô fazendo isso, gente? Eu não sou obrigada a fazer isso, não tem lógica isso aqui, eu não vou fazer. E aí quando você mesma se supera e fala, não, consegui mais um dia, não, vou ir só mais um pouquinho, vou ir, isso te cria autoconfiança. Você fala assim, nossa, eu vou lá, eu falo e faço, eu consigo até o final mesmo as coisas sendo difíceis, eu sou capaz. Isso também te fortalece como indivíduo, sabe? Te transforma numa mulher que faz aquilo que promete, aquilo que se cumpre, aquilo que se propõe a fazer. E isso é muito positivo também. Quando você se coloca em algumas situações de desafio que te tirem da zona de conforto e que te confronta, você vira uma pessoa mais forte, você se transforma em uma nova personalidade. Paladar é a mesma coisa. O paladar, tem até aquela frase, né? Paladar não retrocede. Ou seja, conforme você vai melhorando o seu paladar, dificilmente você não volta a gostar mais das coisas antigas que você voltava. E é a mesma coisa pra tudo na vida. Essa analogia do paladar serve pra tudo. Quando eu parei de tomar refri por 2 anos, foi porque eu queria mudar meu paladar. Eu era muito viciada em açúcar. Tudo eu queria açúcar. Eu era igual todo mundo é. E aí eu falei, não, não é certo isso. Eu preciso conseguir ficar sem e vou parar e pronto. E aí eu parei por esse período. Hoje em dia eu tomo refri zero, mas hoje em dia eu acostumei a tomar muita água com gás. Eu odiava água com gás. Eu tomava e falava assim, como alguém pode gostar disso? É horrível. E hoje eu amo, eu tomo por prazer. E o paladar realmente não retrocede, não volta. Por exemplo, tem muito doce, muita coisa que eu comia naquela época que hoje pra mim parece que não é mais tão bom assim. Então, isso pra qualquer tratamento que você faça com você mesma, quando você se educa, você se transforma assim em uma nova pessoa e geralmente é uma versão melhor de você e às vezes você olha pra trás e fala, meu Deus, como eu fazia isso? Como eu era assim? É uma transformação mesmo que acontece de dentro pra fora. Então, isso é muito legal, isso blinda muito a sua mentalidade e isso faz você ser uma pessoa melhor. Mas lógico, você não precisa ser radical igual eu sou. A minha personalidade, eu me conheço. Eu sei que eu só faço as coisas quando é radical assim. Então, pra mim funciona. Mas você pode começar com 1 mês ou, sabe, fazer aos poucos, gradualmente, conforme a sua realidade, aquilo que você consegue, aquilo que você se propõe e que você dá conta de começar e terminar. O importante é não desistir no meio do caminho, porque a desistência de qualquer coisa é o erro mais caro que você pode cometer. Então, se você colocou um objetivo, vai até o final. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e separei mais esse aqui pra você. Te espero por lá e te espero aqui toda semana. Tchau!